Galera, a Netflix conseguiu inovar de novo. E dessa vez foi com uma trilogia de filmes de terror. Então venham comigo depois da vinheta conferir o porquê vale a pena assistir a trilogia Rua do Medo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexei e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Netflixei. E hoje, pra gente falar dessa nova trilogia de filmes de terror que foi lançada na Netflix, parte 1, parte 2 e parte 3, em 3 semanas diferentes, sendo respectivamente os filmes Rua do Medo 1994, Rua do Medo 1978 e Rua do Medo 1666. E cara, é uma trilogia que mal chegou e já tem aquele gostinho de que vai virar uma saga clássica de filmes de terror daqui a alguns anos. O filme é baseado nos livros de mesmo nome do autor R.L. Stine. O nome dele tá parecendo um pouquinho familiar para vocês, né? Quando eu descobri que era esse o autor, eu fui logo pesquisar e eu vi que é o mesmo autor da série de livros de terror Goosebumps, que era um livro de terror misturado com comédia, mas voltado para um público adolescente, jovem adulto. E se vocês já leram algum livro desse cara algum dia, aqui tá o primeiro motivo do porquê vocês têm que assistir essa trilogia de terror. E também já é o primeiro motivo para você deixar o like nesse vídeo. Afinal de contas, eu tenho certeza que vocês não sabiam que essa trilogia de filmes era do mesmo autor. Ou seja, eu acabei de trazer conteúdo de qualidade para vocês. Por isso, vale o like e vale o botãozinho de se inscrever se você for novo aqui no canal. Pronto, feito o merchan do canal, vamos seguir para a análise do vídeo. Eu esperei fechar a trilogia, pessoal, para fazer essa análise completinha e eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível. Se eu não me engano vai ter 1 ou 2 spoilers durante o vídeo todo, mas eu vou avisar como sempre para vocês o tempo aqui embaixo, tá bom? É claro! Mas vamos começar pelo primeiro filme, que é o Rua do Medo 1994, onde nós somos apresentados a duas cidades vizinhas, Sunnyside e Shadyside. Em Sunnyside, todo mundo vive bem, a cidade prospera e a cada ano as coisas são melhores para todos os cidadãos daquela cidade. Enquanto que para Shadyside, as coisas nunca andam muito bem. E existe um mito de que essa cidade é amaldiçoada, e os cidadãos que vivem nela também nunca vão conseguir sair de Shadyside e ter uma vida digna. There was a time when things were good in Shadyside. But now, that's all gone. E essa maldição é muito conhecida como a maldição da bruxa, por conta de que há alguns séculos atrás havia uma bruxa nessa cidade quando ela foi fundada e aconteceu alguma coisa com ela e a partir disso, sempre dentro de um período X de anos, aconteciam assassinatos recorrentes, muito parecido com It, de Stephen King. E após sermos apresentados a esses primeiros personagens no primeiro filme, a trilogia se desenrola viajando pelos outros anos onde aconteceram outros assassinatos e voltando de vez em quando para 1994 até fechar completamente toda a história. Tá, mas tirando tudo isso que eu falei, por que essa trilogia funciona? Ela não seria só mais do mesmo formato clássico de filmes de terror, com serial killer ou com possessões demoníacas, onde no final nós teremos sempre a Final Girl, ou ainda no final mais triste, onde nem a Final Girl sobrevive, todo mundo morre e quem ganha é o monstro? Calma, porque eu vou explicar pra vocês por partes tudo que eu consegui analisar que faz esses filmes funcionarem do jeito que eles funcionaram. Começando com o óbvio, sim pessoal, esse filme é uma homenagem a todos os filmes clássicos de terror. Então ele vai seguir as fórmulas que já existem. Porém, ele usa uma coisa diferente, que é um artifício da realidade. Porque ele pega duas atrizes da série do Stranger Things e coloca elas num filme de terror. E por elas serem atrizes conhecidas e o público da Netflix ser muito apaixonado por Stranger Things, isso cria uma empatia direta com as personagens dessas duas atrizes, fazendo com que a gente se preocupe muito com que elas consigam sair vivas das situações. E esse artifício já é usado na primeira cena do filme, o que faz a gente comprar a ideia e querer assistir o filme até o final. Além de, obviamente, chamar muitos espectadores da Netflix, com essas atrizes e atores que já são figurinhas carimbadas da plataforma. Outra coisa interessante, por ser uma homenagem a filmes de terror, é a mescla dos tipos de monstros que a gente encontra durante o filme. Sendo o primeiro um serial killer, depois nós passamos pela bruxa, vamos mais além ainda, com assassinos mortos-vivos, numa espécie de zumbificação, além de rituais demoníacos, pactos diabólicos e por fim, o monstro mais cruel de todos, o próprio homem. Falando um pouquinho agora do filme 2,
e outros artifícios que vêm junto com esse filme, eu confesso que quando eu fiquei sabendo que os filmes iam começar no momento mais atual e viajar para o passado, eu fiquei com medo. Esse é o tal do cagão. Mas aí nós somos apresentados a Rua do Medo 1978, que pra mim é o melhor dos 3 filmes dessa trilogia, por conta de um fator que é a trilha sonora. Eu já sou apegado a filmes que têm uma boa trilha sonora, mas Rua do Medo 1978 escolheu as músicas a dedo para cada uma das cenas em que elas são colocadas, além de também compor algumas características desse filme, como o fato dele ser um filme mais violento do que os outros. Afinal de contas, esse filme se passa num acampamento onde houve um massacre com a morte de muitas crianças e adolescentes. E além disso, esse filme também apresenta personagens com mais profundidade, que geram mais empatia com o público que está assistindo e dá mais vontade no espectador de que aqueles personagens ali sobrevivam. Diferente do primeiro filme, que ao meu ver pecou um pouquinho no desenvolvimento dos personagens principais. E aí, pessoal, para falar do terceiro filme, eu vou ter que destacar outro fator que foi a genialidade do roteiro dessa trilogia. E também de como ele foi montado na sua edição final e distribuído ao longo desses 3 filmes. Voltando de novo para aquilo que eu tinha falado, de que eu estava com medo dos filmes irem voltando no tempo, graças a Deus eu estava completamente enganado, porque a produção desse filme sabia exatamente o que eles queriam. A ideia que eu consegui perceber é que eles vão soltando pequenas pistas ao longo dos filmes e nos dando uma ideia básica de como funciona todo aquele mundo ali e o porquê que aqueles assassinatos acontecem em Shadyside. E aí, voltando no tempo, a gente sabe que no filme 2 e no filme 3, coisas ruins vão acontecer e a gente não consegue evitar elas. E isso é um artifício muito interessante de se utilizar no filme de terror, que é aquela coisa do monstro que a gente não consegue derrotar. Por exemplo, o Jason, que nunca morre. E a gente sabe que no final, independente de ter a Final Girl ou não, é ele que vai sair por cima. E aqui tem um pequeno spoiler de um artifício que eles utilizaram com relação ao figurino para mostrar para nós que esse mal estava chegando. É um detalhe bem pequeno, então se você quiser arriscar, pode ficar aqui e conferir comigo. Se não, pula pro tempo que está sendo indicado, tá bom? O spoiler é no filme Rua do Medo 1978, com relação ao figurino do assassino desse filme. Porque ele já tinha aparecido no filme de 1994, com o figurino completo do serial killer. Mas no filme 2, esse figurino vai sendo montado ao longo do filme. Primeiro nós temos o personagem com uma camiseta regata, que é a camiseta que fica por baixo do figurino completo. Quando escurece e fica mais frio no acampamento, ele coloca uma jaqueta xadrez. E por fim, já possuído pela bruxa, no meio de uma perseguição entre ele e a Final Girl, ela acaba colocando um saco de batatas na cabeça dele, completando assim o figurino desse serial killer que já tinha sido apresentado para nós no primeiro filme da trilogia. Isso também ajuda no plot twist do terceiro filme e nas dúvidas que nós temos durante toda a história, porque a gente sabe o básico. Porém, a cada filme a gente recebe mais e mais informação, a ponto de pensarmos, tá, eu entendi, é isso. É só os personagens fazerem tal coisa e acabou o problema. Mas é aí que a história muda de novo e o que antes parecia óbvio para nós e para os próprios personagens, agora já não é mais tão óbvio assim. E falando um pouco de curiosidades, principalmente com relação às muitas referências que nós temos dentro desses filmes, vale destacar que o primeiro filme, por se passar na década de 1990, é uma homenagem direta à saga de filmes Pânico. Inclusive, o figurino do próprio assassino é claramente uma referência ao assassino do Pânico. Em Rua do Medo 1978, que se passa num acampamento onde o assassino é um homem alto, forte e que usa um machado, a gente tem uma referência muito clara aqui também à saga de filmes de terror de Sexta-feira 13. E o último filme, que se passa em 1666, na época da colonização da América do Norte, é uma referência direta ao filme Bruxas de Salem. E assim, galera, eu poderia ficar aqui horas e horas falando muito mais coisa pra vocês, afinal de contas são 3 filmes cheios de detalhes, cheio de referências, de easter eggs, como por exemplo a música Carry On My Wayward Son, que é uma referência clara a uma famosa série de terror que é Supernatural, ou então dizer pra vocês de como os efeitos visuais são muito bem feitos, as escolhas de takes também, e o ritmo de música, o ritmo de cena, e também nos deixam tensos e apreensivos durante o desenrolar das histórias, o cenário, o figurino, a maquiagem, a atuação também, que aqui vale um destaque para vários atores e atrizes que foram revelados
isolados praticamente nessa trilogia, mostrando versatilidade, porque às vezes eles tinham que interpretar mais de um personagem, aparecendo em mais de um filme de maneiras diferentes, e eles seguraram e até surpreenderam. Enfim, tudo isso e muito mais para dizer para vocês que esses 3 filmes de terror funcionam, são uma homenagem muito bonita ao gênero terror. E assim, para dar o meu veredito aqui no canal, não vai ser para a trilogia, vai ser uma nota para cada um dos filmes, e eu já explico para vocês o porquê. Para o filme Rua do Medo 1994, a minha nota é 7.5. Rua do Medo 1978, a minha nota é 8. E Rua do Medo 1666, a minha nota é 7.5 também. Não que o filme 2 seja muito melhor do que o filme 1 ou que o 3. Mas é que, pra mim, um filme que tem uma trilha sonora muito bem escolhida, detalhada e que chama atenção, sempre acaba brilhando mais aos meus olhos. E é por isso que o filme 2 recebeu nota 8 e ficou um pouquinho acima dos outros. Mas todos os filmes são de qualidade. Eu acho que talvez o filme 1 seja um pouquinho abaixo do que os outros 2. Então, se você não gostar muito do filme 1, dá uma chance. Assiste o 2 e assiste o 3, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, pessoal. É uma trilogia que, como eu falei, vai ficar daqui a alguns anos como uma trilogia clássica do gênero terror no cinema. E aqui fica o meu parabéns e obrigado para Netflix por nos entregar filmes tão bons nesse mês. Não sei o que. E como de costume, pessoal, no final do vídeo a gente tem o famoso momento Dica dos Inscritos. Hoje, da minha querida amiga e companheira de dança, sim, se vocês não sabiam, eu dançava. Hoje em dia tá meio enferrujado, mas ainda vai. Mas o que importa aqui é o top 3 séries da minha amiga Gabi Postal. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição para vocês irem lá conferir tudo que ela faz. Ela é uma digital influencer, ela dança, ela entende maquiagem. Eu acho ela uma baita de uma artista nessa área de maquiagem. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, segue ela lá no perfil depois no Instagram, para além de dar uma força pro trabalho dela, também conferir o trabalho que eu acho muito bacana. E a primeira série que ela deixou aqui para nós como dica foi Black Mirror, que eu acho uma série muito boa. Ela tem 5 temporadas e cada episódio é uma história separada, com início, meio e fim. A segunda dica da Gabi é a série Coisa Mais Linda, uma série brasileira que é uma série de época que se trata sobre a vida de uma mulher que se muda do Rio de Janeiro para São Paulo e abre um bar de música. Só que numa época onde uma mulher ser dona de um estabelecimento não era bem aceito ainda no nosso país. E a última dica da Gabi é a série O Assassinato de Ginny Versace, que é uma série muito boa, feita pelo ator que faz o Blaine em Glee. E cara, essa série é sensacional. A atuação desse cara foi tão boa que rendeu um Emmy Awards pra ele. E vale muito a pena vocês conferirem, pessoal. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão mergulhar um pouco numa mente deturpada de um serial killer meio louco. E eu espero do fundo do meu coração que, se você chegou até o final desse vídeo, já tenha deixado o like, já tenha se inscrito no canal. E eu espero que, pelo menos, se vocês não assistiram esses filmes, que eu tenha conseguido despertar essa curiosidade e que vocês vão lá conferir essa trilogia, porque vale muito a pena, pessoal. Principalmente se vocês são fãs de filmes de terror que nem eu. E, como de costume, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês e até a próxima!